Saiu a quinta temporada de Emily in Paris e a gente sabe quem é a verdadeira protagonista. Ela, a Sylvie, e hoje eu vou falar dela, na verdade, da Philippine Leroy-Bellier, que interpreta a Sylvie, porque aqui eu também trabalho com mulheres mais velhas, então eu acho importante a gente reforçar quais são as indicações para esse tipo de corpo. Eu vi um post da Ellie que reforça exatamente isso que eu acabei de dizer, que na verdade é a Philippine e a Sylvie a real protagonista, ela quem chama atenção, porque também a beleza dessa mulher é incrível. E toda vez que eu olhar pra baixo, por favor, não se incomodem, que eu estou aqui com o computador pra gente ver as fotos juntas e também pra seguir aqui o roteiro. E ela é o grande destaque. E não só porque a Emily é chata e irritante e estraga tudo o tempo todo, mas também porque a série conseguiu vestir a Filippine de forma impecável. Então é óbvio que ela chama muita atenção e a gente vai falar dela e não da Amy. E também é muito importante a gente fazer aqui esse recorte de vestir mulheres mais velhas. E segundo a teoria Kibe, mesmo com alguma pequena mudança de corpo com a idade, que tende a ser refletida ali na parte mais muscular, a estrutura continua a mesma. Então, a gente consegue vestir esse corpo. Aquilo que é recomendado para você enquanto jovem também vai ser vão ser as mesmas recomendações quando você envelhecer. Então, isso vai funcionar para sempre. Começando aqui então pela nossa análise, o primeiro ponto que a gente vai olhar é a altura. A Filipine tem 1,65, ela não é alta, ela não é baixa. Isso a gente está falando da altura objetiva dela, mas a gente também vai falar da verticalidade. Ela não parece ser mais alta e ela não parece ser muito mais baixa. Quando a gente observa ela usando alguns comprimentos longos, quase não existe o efeito rebote, que é o efeito dela parecer ainda menor. Então a gente vai considerar a verticalidade dela também como mediana. Isso já afasta e elimina, na verdade, algumas identidades que têm verticalidade alta e também elimina que ela seja das identidades corporais que têm a verticalidade curta. Então, média, mediana. Agora, olhando para o corpo dela, existe uma foto, na verdade, até isso apareceu na série, ela de biquíni, e já me ajuda bastante a fazer a análise dela. Não é a foto ideal perfeita, porque tem ali reflexo de câmera, ângulo de câmera, na verdade, posicionamentos, mas enquanto personal shopper já me dá muita clareza sobre os traços do corpo dela. A altura da cintura, o formato do quadril, o padrão de gordura ali distribuído entre coxa, busto. E mesmo ela sendo uma mulher bastante magra, isso é o que aconteceu também com a Ariana. Se você não viu o vídeo da Ariana, por favor, vai lá ver como a gente faz também essa análise quando uma mulher acaba ficando muito, muito magra. Mas isso é algo que eu sempre observo em todas as análises. Algumas linhas vão funcionar, outras não tanto. Porque os tecidos não mentem. Quando os tecidos interagem com qualquer corpo, a gente consegue ter aqui uma análise perfeita dos caimentos. Um outro ponto que eu queria destacar na análise da Filipine é que é possível ver que ela tem muitas linhas retas no corpo dela. E a gente tende a tomar como definição e como verdade que para uma mulher ser sensual, ela precisa ter muitas curvas, ela tem que ser muito voluptuosa, ela tem que ser muito delicada, mas ainda assim com bastante curva. E eu tenho certeza, certeza que você que tá aqui me assistindo consegue ver o quão sensual a Filipine é. Então fica aquele questionamento: dá pra ser sensual, ser um corpo muito volumoso? Dá sim. E tendo tudo isso em mente, da verticalidade, um corpo mais reto, vamos para a análise das roupas e dos caimentos, que é a minha parte favorita. A gente consegue perceber que caimentos mais retos, que desenham ali com estrutura o corpo dela, funcionam muito bem, fica tudo muito lindo. E isso acontece porque o nosso cérebro é muito rápido para perceber quando um tecido e uma roupa está repetindo a estrutura que já existe no nosso corpo. E toda vez que a gente vai para esses caimentos mais estruturados, no caso dela, mais bonito fica. Mesmo ela mais jovem, isso não muda, então, novamente, com o avançar da idade, tecidos mais duros, com linhas geométricas bastante definidas, funcionam muito bem. E a gente pode reparar que o oposto também acontece. Quanto mais suave, mais molenga, mais macio o tecido, mais ele enfeia nela.
E novamente, não é porque ela não é absolutamente linda, mas porque não repete os traços da estrutura do corpo dela. E isso acaba enfraquecendo a beleza. E também a gente pode notar que quanto mais próximo ao corpo, não necessariamente justo, mas mais próximo, sem linhas muito amplas, também vai funcionar melhor do que caimentos, então, mais soltos. Com esses caimentos, eu vou tratar a Philippine como sendo da família das clássicas, juntando aqui a parte de ser da altura mediana e ver que esses acabamentos estruturados mais próximo ao corpo funcionam melhor. A gente consegue ver também que no caso dela, sendo uma clássica, as estampas também devem repetir essas linhas mais retas, que vão funcionar muito melhor do que quando ela usa estampas mais arredondadas ou com muito movimento, vai ter um efeito que não valoriza tanto quanto quando ela repete essas linhas. Aqui não só para estampa, mas isso também funciona para cabelo. Novamente, ela sendo muito bonita, às vezes fica difícil a gente ter uma percepção de algo que não fica muito bem. Mas o que é muito importante para Filippine é manter no cabelo uma base reta. Aqui tanto faz a textura do cabelo dela, mesmo ele cacheado, como nessa foto dela mais nova, a gente consegue perceber que a base mais reta fica melhor do que quando ela tem uma base irregular, com muito movimento. Aqui ela precisa de mais estrutura. E no caso, se ela quiser usar movimento, fica melhor com essas ondas mais polidas do que com um acabamento de cabelo de praia. E voltando a falar dos tecidos, tem um efeito que a teoria Kibe descreve de mau caimento, quando a gente não usa um tecido ou um corte que repete a estrutura do nosso corpo. E um desses efeitos, na verdade, é o efeito matrona, que é o efeito de envelhecimento. E não tem nenhum problema em a gente parecer mais velha, se essa é a sua intenção, ou a gente parecer a idade que a gente tem, se essa é a nossa intenção. Mas a gente vê que fica pesado quando você usa um tecido e um corte. E dá esse envelhecimento que não é um envelhecimento natural. Ele te joga pra baixo quando você não respeita as suas linhas e a gente sabe claramente que essa pessoa não é assim. E no caso dela, sendo uma clássica, essa quebra de textura também não fica bem. A gente consegue ver aqui pelo top mais estruturado, que da parte de cima tá tudo funcionando e chega na parte de baixo essa quebra e esse tecido mais fluido, muito mole também não funciona. Eu não vou cansar de dizer que oversize não é para todo mundo, oversize, também não funciona. O que dá a impressão aqui que não tá tão ruim, é porque ela tá dentro de um terno, e terno também tem linhas muito, retas. Mas a gente consegue ver quando ela tá em movimento, que ela basicamente se perde dentro da roupa. Se essa é a sua intenção, se você quer ir pra um lado mais fashion, tudo bem, mas se você quer que você apareça, por que você usar assim, quando você pode usar assim? Muito melhor acomodado. Lembrando novamente, o que eu vou sempre recomendar para as minhas clientes: quem tem que aparecer é você, e não a roupa que você tá vestindo. E voltando a falar sobre sensualidade, porque sim, vai ter sensualidade sim, eu trabalho com sensualidade, sempre recomendo isso para as minhas clientes que têm esse desejo, incentivo. A gente lutou muito para poder usar mini saia, então não vamos parar de usar mini saia. Mas tem muitas formas adequadas da gente fazer isso, e nada tem a ver com modéstia, não. Tem a ver, novamente, com o corpo que tá usando. Então não tem nada a ver necessariamente com o comprimento, tem relação com o mau caimento. Isso pode aparecer aqui nessa foto, em que claramente essa saia não tá funcionando. Por quê? O comprimento é micro, mas o formato da saia e o tecido somado com essa quebra dessa blusa, que não tem nenhuma estrutura, dá um efeito dessa saia parecer apertada e ainda menor do que essa saia é. E pode ter certeza que essa saia foi ajustada para o corpo dela, tem um costureiro por trás. Mas visualmente, e isso aqui é uma foto. Na vida real, isso aqui tá muito pior. Porque, novamente, não é o tecido certo, não é o caimento certo. Pra capa da Ellie, que a gente mencionou, ela tá usando algo tão curto quanto, se não mais curto, mas o tecido e o caimento são muito melhores.
inclusive pela composição total, porque você não é uma peça de roupa sozinha, você sempre vai vestir o seu corpo todo. Hã, e a nessa outra foto da Ellie, ela tem um efeito lindo, sensual, mas de muito bom gosto e fica lindo. E que novamente quem chama atenção é ela e não a peça que ela tá usando. Tanto é que na composição da Ellie, ela tá usando uma micro saia, um decote profundo e transparência, e ainda assim não tá com o mau caimento daquela outra saia. E esse foi o vídeo de análise da Filipina, eu espero que você tenha gostado. Me conta aqui embaixo, por favor, se você acha que tem um corpo parecido com o dela, já teve algum caimento que você tentou vestir e ficou parecido com os dela? Me conta aqui embaixo, eu vou adorar saber. Já me segue, por favor, no Instagram, te convido a conhecer também meu trabalho e eu te vejo na sua consultoria ou no próximo vídeo.